Olá pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como utilizar o simulador de treinamento, o treinamento automático do simulador de treinamentos aqui do site da Ratinhos. Eu já havia gravado um vídeo desse, né? Só que agora eu estou regravando, porque eu fiz diversas mudanças ali no treinamento automático. Então eu vou estar trazendo, né, um vídeo atualizado, beleza? Bom, o site da Ratinhos é este link, né? Eu vou deixar aí na descrição. E você acessa o simulador de treinamento aqui neste botão, né? Aqui, né, normalmente vamos selecionar um jogador, eu posso inserir manualmente aqui, mas eu vou escolher um jogador aqui do meu time já para adiantar. Vou selecionar o Ferreira dos Anjos aqui, né, que é meu meio campo. Ele é um meio campo de 19 anos, excelente, atualmente está 98%, beleza? Bom, treinamento automático você acessa aqui, né, e quando você clica, aparece esses campos aqui para você estar falando, né, para o simulador qual que são os seus objetivos com esse jogador, né? Então, vamos supor, né, ele está ali 98%, né? Vamos supor que eu quero pegar ali uns 150% nele, né? Só dar uma upadinha ali para deixar ele mais forte, né? Então, aqui eu coloco a meta dele, né? Aqui eu coloco a proporção mínima de exercícios que eu quero fazer com ele, né? Então, por exemplo, deixa eu fechar aqui. Se eu vim aqui em exercícios, né? Eu percebo que cada exercício tem uma eficiência, né? Então, exercícios que só pegam atributos brancos, como são esses verdinhos aqui, eles têm eficiência de 100%, né? Porque eles só pegam os exercícios, os atributos brancos, né? Agora, por exemplo, esses aqui, ó, que pegam 4 brancos e 5 de 5 no total, então a eficiência dele é de 4 sobre 5, 80%, né? Esses aqui, por exemplo, que pega 1 de 2, então 50%, né? Então essa eficiência aqui é a menor eficiência, né? A menor proporção que você quer fazer. Então se eu colocar 100, ele vai usar somente exercícios que só pegam atributos brancos, né? Ele não vai usar nenhum exercício que pega atributos cinzas, né? Se você colocar 50%, ele vai usar exercícios que pegam no mínimo 50% dos atributos brancos, né? Então, se pega menos brancos do que cinzas, ele não vai utilizar. E se você colocar zero, ele vai pegar qualquer exercício, literalmente qualquer exercício, beleza? Eu vou colocar aqui 50%, né? Digamos que eu quero só exercício de no mínimo 50% de proporção. E aqui, né, o modo de economia de maletas, né? Então, se eu tenho bastante maleta, eu quero deixar esse jogador com uma qualidade melhor, eu deixo aqui sem economia, né? Se eu marcar economia básica, né, ele vai gastar menos maleta, né? Ele vai me dar um treino bem mais barato. Só que é claro que com isso eu vou perder um pouco de qualidade, né? Então ele vai chegar no 150 da mesma maneira, mas talvez não com uma qualidade tão boa, né? Os atributos brancos não vão par tanto, né? E a economia avançada, né? Você vai economizar mais ainda, né? Então, né, esse jogador é jovem, né? Eu vou colocar sem economia, né? Eu tô com bastante recurso, vamos sem economia. Beleza, marquei esses 3 campos, venho aqui e clico em gerar treinamentos, né? Ele demora um pouquinho e me retorna aqui, né, até 3 opções, né? Retornou aqui 3 opções para eu estar treinando esse jogador, né? Aqui tá como ele vai ficar no final, né? Então aqui ele vai chegar no geral de 150, né? Que foi o que eu pedi. A média dos atributos chaves a 190, né? E aqui está cada um dos atributos dele, como que vai ficar, né? E aí aqui ele me apresentou 3 opções que eu posso estar escolhendo, né? Ele mostra aqui também a quantidade de maletas, ó, tá dando aqui entre 600 e 700 maletas, né? Cada uma das 3 opções aqui. Se eu quiser ver, né, um resumo de como que é cada uma dessas opções, eu posso clicar aqui, né? E aí ele mostra, né, quais são os exercícios que eu vou estar fazendo, né? E se eu gostei de alguma, eu clico aqui em selecionar, por exemplo, gostei dessa segunda. Clico em selecionar, ele abre aqui, né? E aí ele abrindo aqui, eu posso estar fazendo alguma edição, né? Digamos, eu gostei desse treinamento aqui, mas eu quero melhorar tal coisa, né? Eu posso estar, né, mexendo aqui depois para poder estar fazendo um ajustezinho, né? Deixa eu abrir aqui novamente. E bom, vocês viram que se substituir a sequência atual, né, eu não expliquei ele, né, porque ele estava desabilitado, né, da primeira vez, porque eu ainda não tinha nenhum exercício lá atrás, né. A partir do momento que você já tem um exercício, né, você já tem exercícios aqui, quando você vai fazer o treinamento automático, você tem a opção de substituir a sequência atual ou não, né. Então, qual que é a diferença?
Se você não substituir, né, ele vai continuar esse treinamento aqui atrás, né? Como ele já está no 150 e eu estou mandando ele até 150, ele nem vai conseguir, né? Ele vai falar que não é possível. Mas digamos que agora eu quero complementar, chegar até o 160. Aí beleza, ele vai continuar aquele mesmo treino ali atrás, né? Eu vou selecionar aqui. Vocês vão ver que ele vai adicionar novas coisas aqui embaixo, tá vendo? Agora, né, se eu quiser, vou voltar aqui, digamos que eu quero deletar o que está lá atrás, eu não quero usar o que está lá atrás. Eu clico em substituir, que quando eu gerar e selecionar, ele vai deletar tudo que está lá atrás e incluir novos treinamentos, né? Então, essa aqui é a diferença, né, entre o substituir a sequência atual ou não, beleza? Deixa eu dar uma mostradinha aqui, então, como que funciona aqui o modo de economia de maletas. Deixa só eu resetar aqui, selecionar o jogador de novo, Ferreira dos Anjos. Bom, vamos supor, né, que eu quero colocar o jogador no 150, né, eu vou colocar a proporção aqui no 0, então posso usar qualquer exercício. Sem economia, ele entrega, né, mais ou menos aquilo que ele entregou da última vez, né, cerca de 600 a 700 maletas, né. Se eu já coloco a economia básica, vocês vão ver que vão reduzir bastante, né? Eu já reduziu para quase 400, né? Nem 400. É claro que se você for olhar ali a qualidade é bem menor, né? Aqui, olha só, os atributos-chave estão na média de 180, enquanto sem economia, ele entrega na média ali de 190, né? Então reduziu, né, relativamente a qualidade, mas reduziu também as maletas, né? Economia avançada eu não sei se ele vai conseguir gerar, porque está uma meta bem alta, né? Eu acho que não vai conseguir gerar, não. A economia avançada, como ele tenta economizar bastante, nem sempre ele consegue chegar no objetivo, né? Então, é mais difícil de estar utilizando mesmo a economia avançada. Mas a economia básica já deu uma boa economia aqui, né? Reduziu de quase 700 para nem 400, né? Então, deu uma boa reduzida caso você esteja com pouco recursos. E bem, além dessas opções mais básicas aqui, né, ainda tem aqui uma opção de opções avançadas que você pode abrir para fazer um ajuste melhor no seu treinamento, né? Aqui tem um ajuste de prioridade, né? Então se a sua prioridade é economia de maletas ou qualidade, e você ajusta aqui, né, de acordo com a sua prioridade, esse ajuste aqui, né, do modo de economia de maletas, ele é mais agressivo, né? Então, vocês viram que reduziram bastante, né? Aqui de 700 para esse aqui foi 400. Esse aqui ele é um ajuste mais fino, digamos assim, né? Então, vamos lá, sem economia virado todo aqui para qualidade, ele retorna aqui, por exemplo, né, cerca de quase 700 maletas, a média dos atributos chaves ali na média dos 190, né? Vamos colocar mais ou menos aqui no meio e ver o que ele retorna. Aí, já deu quase 600 maletas, não, só esse aqui que veio um pouquinho mais alto, né? E a média dos atributos chaves ali, cerca de 185, né? Só esse aqui que veio parecido com os resultados anteriores, né? O resto já veio bem abaixo, né? E se eu colocar lá no máximo, lá na prioridade de economia de maletas, ele retorna parecido com o resultado anterior também, né? Mas já é bem menos maletas, né, do que tá entregando cerca de 550, mais ou menos, é menos maleta do que se eu colocar lá, mas ainda é mais maletas do que se eu colocar no modo economia básica, né? Economia básica, todo virado para qualidade, ele já retorna nem 400 maletas, né? Vamos colocar todo virado para economia aqui, economia básica, prioridade economia. Não consegue reduzir muito mais não, né? Cerca de 370 aqui. Então a ideia é essa, né? Esse aqui é bem mais agressivo, né, na economia e na redução de qualidade. Esse aqui já é um ajuste mais fino, né? Um ajuste mais para poder dar um impacto menor, né? E aqui embaixo, né, você pode limitar os atributos, né? Cada um dos atributos chave conforme você quiser, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, né, que eu quero colocar esse jogador no 180, né, usando qualquer exercício, sem economia e todo virado para qualidade. Vamos gerar e ver o que ele me retorna. Beleza, ele me retornou aqui 3 opções, né? Com a média de maletas em 1.100, quase 1.200, né? E os atributos-chave em 226, 227 mais ou menos. Legal. São 3 treinos bacanas, né? Só que vamos supor, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele tá aqui com os atributos
brancos, né, que são esses destacados de negrito, razoáveis, né? Mas, por exemplo, o chute aqui ele está bem baixo, né? A criatividade também está bem baixo. O posicionamento já está muito alto, né? Vamos ver esse aqui. O posicionamento também está alto, o chute e criatividade muito baixo. Tá seguindo mais ou menos esse padrão, né? Esse aqui também o passe está muito baixo, né? Eu, pelo menos, né, me incomodo com isso. Eu não gosto de ter essa diferença muito grande entre os atributos chave, né? Os atributos principais. Então eu gosto de ter ali um certo equilíbrio, né? Então como que você pode garantir isso? Através daquela opção avançada dos limites dos atributos, né? Então vamos supor, né, que eu não quero atributos tão altos como esse aqui, né, esses dois aqui. Então eu vou limitar ali no máximo 250, né? E o mínimo que eu quero, né, eu não quero abaixo de 200, né? Esses abaixo de 200 está ruim para mim. Então eu venho aqui, né, eu posso mudar um por um aqui, ou tem esse campo aqui que ele altera todos ao mesmo tempo, né? Então olha só, eu quero o mínimo 250 e o máximo, não, na verdade é 200, né? O mínimo 200 tá apanhando pro input aqui, 201, tá bom. E o máximo 250, beleza? Só tomem cuidado, pessoal, com qual valor vocês vão colocar aqui, porque dependendo do valor, ele não vai conseguir gerar resultados, né? Por exemplo, ali sem limitação nenhuma, ele estava chegando com os atributos ali na média dos 200 a 250 mesmo, né? Alguns ficando abaixo, alguns ficando acima. Se eu falar aqui que eu quero, né, que todos os atributos chegar no mínimo 300, é óbvio que ele não vai conseguir, né? Se for um jogador de suporte e tal, beleza, talvez ele até consiga. Mas como esse jogador não é de suporte, os cinzas dele estão meio altos, então é impossível conseguir todos os atributos brancos no mínimo 300, né? Então você vai tentar gerar e vai conseguir. Então tem que ser um pouco realista aqui na hora de gerar, né? Bom, 200 a 250 é ok, né? Vamos tentar gerar aqui e ver o que ele retorna. Acho que ele não vai conseguir. Ele não conseguiu, eu vou tentar de novo. Tem uma certa aleatoriedade aqui, então pode ser que às vezes ele consiga, às vezes não. Então, às vezes, se ele não conseguir, vocês podem retentar. Ó, dessa vez ele conseguiu. Ele retornou aqui um resultado um pouco mais barato, né, em termos de maleta. Os últimos que eu tinha gerado estavam dando quase 1.200. E os atributos estão mais equilibrados, olha só. Não tem nenhum, né? Eu marquei lá de 200 a 250. Ele não me retornou nenhum acima de 250, né? O mais alto aqui está 249. E nenhum abaixo de 200 também, né? O mais baixo aqui está 204. Então, para mim, tá um bom resultado, né? Eu faria esse treino aqui tranquilamente, né? Só que aí vamos supor que eu, como esse jogador é meio campo, eu quero dar uma ênfase para o passe, para o drible, então eu vou aumentar eles, né? Então, vamos lá, eu vou tentar reduzir os outros. Os outros eu vou colocar de 180 a 220, tá bom? E o passe e o drible eu quero entre 220 e 250. Lembrando, pessoal, que depois que quando eu mexo aqui, ele mexe todos embaixo. Então, se eu ajustei aqui, ó, eu coloquei o passe aqui no 220 a 250. Se eu mexer aqui em cima, ó, ele reseta o passe de novo, né? Então, primeiro mexe aqui em cima para depois mexer aqui embaixo os específicos, tá? Então, 220 a 250 no passe e no drible também. 220 a 250. Beleza. Vamos gerar para ver o que ele gera aqui pra gente. Ó, gerou duas opções agora, né? E aqui, ó, o passe e o drible aqui, ó, tá 250, 251, tá vendo? Já o resto tá entre 180 e 220, né? Então conseguiu gerar aí um resultado que foca mais no passe e no drible, né? Conforme eu queria. Ah, eu quero focar também na criatividade. Criatividade eu quero que seja mais alta. Vem aqui e coloco também criatividade de 220 a 250. Vamos ver se consegue gerar. Aí, ó. Agora já deu aqui uma criatividade de 220. Ah, não, quero mais alto. Vamos colocar 230. Acho que agora talvez ele não consiga. Ó, conseguiu. Entregou aqui uma criatividade, ó, 237. O passe e o drible 250. E o resto é entre 180 e 220, né? Então, para mim esse treino tá ótimo. Selecionei, executo ele, né? Faço algum ajuste se eu quiser e executo ele, né? Então, é isso, pessoal, que eu queria estar mostrando aí para vocês, né? A respeito do
treinamento automático, né, aqui do simulador de treinamentos. Eu espero que vocês façam bom uso e é isso. Até a próxima.